Você que pode, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 1. É isso que eu mais amo de estar com os teens. É isso que eu mais amo de estar com vocês. Vocês não têm liturgia. Vocês não têm os homens coordenando as coisas. Vocês não têm os homens dizendo aquilo que deve ou não deve fazer, as horas que deve ou não deve adorar. Vocês são quebrantados no Espírito. Preservem isso. Preservem isso. Amém? Glória a Deus. Quem aqui é daqui da IAP Vila Matilde? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Tem alguém aqui de outro IAP? IAP Sede, IAP Itaquera? Tem um pessoal ali. Tem alguém aqui que é de outro ministério? Glória a Deus. Quem aqui faz parte da Igreja de Cristo? Glória a Deus. Amém? Conseguiram abrir a Bíblia? João 10 diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão ao estranho. Ao contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos comigo por um minuto. Mais uma vez. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça, que o teu Espírito continue nos conduzindo, que o teu Espírito fale conosco, Senhor. Que a tua palavra gere vida, gere fundamento e nos direcione ao centro da sua vontade, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Nós reconhecemos a nossa dependência da tua presença, Espírito Santo, e sabemos que desde o início até o fim, o Senhor é quem está movendo todas as coisas e agora não será diferente. Nós entregamos, Senhor, o domínio e a atmosfera durante a palavra nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor Lucas me chamou para ministrar, eu fiquei com muito temor, muito nervoso para ministrar aqui com vocês. E eu comecei a questionar a Deus, perguntar para Deus aquilo que eu deveria ministrar, aquilo que eu deveria falar, porque o Senhor tem me ministrado nesses dias sobre um tempo de despertar. O Senhor tem me ministrado nesse tempo sobre um despertar de Deus sobre a igreja, e não só sobre uma placa denominacional, não só sobre os teens, mas sobre a igreja do Brasil. Sobre a igreja brasileira. O Senhor está em um tempo de despertar. Ele está chamando aqueles que são dele de novo. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu preciso falar, o que eu preciso ministrar? E o Senhor começou a me dizer: eu preciso que eles entendam, nessa juventude, quando eles são jovens, que eles precisam dar ouvidos para mim, que eles precisam estar com os ouvidos atentos àquilo que eu estou falando, com os ouvidos atentos àquilo que eu estou apontando. E aí eu lembro que eu fui dormir e na hora eu comecei a sonhar com pastos verdejantes, e eu comecei a lembrar dessa palavra. Eu falei: é isso, o Senhor está nos chamando nesse tempo. Aqui em João 10,
é um acontecimento que acontece logo depois de João 9, onde Jesus ele cura um homem cego. Após ele curar esse homem cego, todo o povo começa a entrar em questionamentos, principalmente os fariseus, porque Jesus havia curado ele no sábado, e como que ele havia sido curado, por quem que ele havia sido curado. E começa a se questionar, quem te curou? Quem que fez isso? Não podia ter feito isso no sábado, não podia ter te curado no sábado. E começam a levantar diversos questionamentos, principalmente os fariseus, até que expulsam o ex-cego do meio do povo. Quando Jesus fica sabendo disso, ele vai até esse cego, fala, se você crê em mim, enfim, continuando. À frente, em João 10, após tudo isso ter acontecido, Jesus começa a anunciar essas palavras. Após tudo isso ter acontecido naquele cenário, Jesus começa a anunciar, eu sou o bom pastor. Ele começa a dizer que quando ele chama as ovelhas, quando ele chama as ovelhas ouvem a sua voz e sabem, conhecem que a voz é a voz de um bom pastor. Sabe que a voz que está ecoando nos ouvidos dela é a voz de um bom pastor. Ele começa a dizer, se levantaram outros antes de mim, falsos profetas, mercenários, que começaram a declarar sobre vocês, chamar a vocês como ovelhas, porém vocês não deram ouvidos a eles, porque não eram verdadeiros, não eram genuínos. Estou conjecturando. E ele estava apontando isso referente aos fariseus, sobre os homens da lei, sobre os religiosos, aqueles que se levantavam sempre tentando direcionar o povo de Deus de acordo com seus preceitos, de acordo com as suas leis, de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu orgulho, além da lei de Moisés, com as suas próprias leis. E Jesus estava confrontando isso naquele momento, dizendo, eu sou o bom pastor. E ele começa a falar sobre o porteiro e começa a literalmente dar um cenário como das ovelhas dentro de um cerco. E ele está apontando as ovelhas como o povo de Israel, como o povo de Deus. Amém? E quando ele fala isso, ele começa a dizer, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, e ele entra pelo muro. Ele entra pelo lugar que ninguém espera, ele não entra pela porta, porque ele não pode ser visto. E o Senhor começou a ministrar em cima disso, dizendo, é dessa forma que tem acontecido com o meu povo, e sempre foi assim. Porque o povo de Deus, nós como povo de Deus precisamos entender, precisamos ouvir aquilo que o Senhor está falando. Precisamos compreender aquilo que o Senhor está apontando para esse tempo, sobre a nossa nação, sobre a igreja de Cristo. Mas ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas são conhecidas de mim e elas também me conhecem. Mas a questão e o problema é que muitas vezes o povo de Deus, como ovelhas do Senhor, não conhece o próprio Senhor, não conhece o próprio pastor que tem. Então todas as vozes que tentam falar ao nosso redor, as distrações, preocupações, as coisas da terra começam a falar e nós damos ouvidos para isso. Isso referente a todo o povo de Deus, não é somente com nós que somos teens, amém? O povo de Deus sempre teve esse tipo de dificuldade. Deus sempre direcionava aquilo que deveria ser feito, sempre anunciava aquilo que deveria ser feito, e o povo ia em direção contrária. O povo de Deus não dava ouvidos àquilo que o Senhor estava anunciando, àquilo que o Senhor estava falando. Porque a única questão que faltava dentro do povo de Deus, e que ainda falta até os dias de hoje, mas não em todos, é realmente conhecer ao Senhor. É conhecer a esse Deus. Porque ele mesmo diz, as ovelhas quando ouvem a voz de um estranho, não vão até ele, porque não o conhecem. Só que o problema é quando Jesus se torna estranho para nós. Quando Jesus se torna estranho no meio da igreja. Quando a voz dos homens começa a falar mais do que a voz de Cristo. Quando a voz dos homens começa a anunciar mais o que Cristo fala sobre nossos corações. Vocês que são daqui da vila, quando a gente está na salinha, eu sempre fico falando, se seus pais que são aqui da igreja, evangelistas, líderes, pastores, morrerem, você se afasta da presença de Deus? Você se afasta da presença de Jesus? Nós sempre tentamos gerar isso em vocês, porque nós sabemos que há muitas vozes, e vozes mercenárias que tentam nos distrair. E é exatamente dessa forma. As distrações que vêm sobre o povo de Deus nunca vieram de uma forma clara, entrando pela porta, de uma forma escancarada, não. Ela vem por cima do muro, ela entra por onde não deveria entrar, onde há brecha, onde há falta de vigilância. E dentro desses dias, dentro desse tempo de despertar, nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Nós precisamos estar com os ouvidos postos à voz do Senhor, mas nós só vamos conseguir compreender que realmente é Jesus que está falando conosco, se nós de fato conhecemos. Você conhecer Jesus não é você vir para a igreja. Você conhecer Jesus não é você estar em uma célula teens. Você conhecer Jesus ainda não é estar nesse ambiente de glória. Isso é 1% da revelação de Deus. E vou te falar, eu estou tremendo. Com 1% da manifestação de Deus, o meu coração, o meu corpo está tremendo. Por dentro, há um temor dentro de mim, porque a glória dele é incomparável. A glória dele
Não dá para explicar. Mas você está nesse ambiente de glória ainda não quer dizer que você conhece o Senhor. O Davi, ele ministrou exatamente isso. É você realmente estar nesse lugar onde você se apaixona, onde você se relaciona, onde você ouve a voz de Deus. Se eu não me engano, só tem uma vez na Bíblia que Moisés, ele faz algo que Jesus não mandou ele fazer, que Deus não mandou ele fazer. Porque ele estava em todo o tempo estando tato a tato com Deus, conhecendo a presença de Deus, conhecendo a vontade do Senhor. Então tudo aquilo que Deus anunciava sobre ele, ele conseguia direcionar sobre o povo. Só que nesse tempo de despertar, nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar a exercer o nosso sacerdócio perante o Senhor. Todos conhecem aquela palavra, a maioria conhece aquela palavra, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Isso é poderoso, isso é glorioso. O Senhor nos fez reis, amém? Alguém aqui é rei do Senhor, pertence ao Senhor? Aleluia. Você tem direito de governo, você tem direito de expansão. Aonde você pisa, você consegue expandir o céu, porque você é um rei. Mas o problema é que nesses dias, porque nós não estamos conhecendo ao Senhor, nós temos deixado a realeza tomar conta de todas as coisas e deixamos o sacerdócio do lado de fora. Estamos deixando a questão do sacerdócio, que é a questão mais importante para nossas vidas, para o lado de fora. Ser um sacerdote é ser representante do sagrado. Esse é o significado de sacerdote. E um sacerdote, ele tinha por função representar o sagrado, e não era só dentro do tabernáculo. Onde ele passava, as pessoas sabiam que ele era um sacerdote, que ele era um representante do sagrado. As suas atitudes, aquilo que ele comia, aquilo que ele vestia, tudo correspondia com o seu sacerdócio. Tudo correspondia com a representação do sagrado. Esses são os filhos de Zadok. Eu nem ia ministrar sobre isso. Os filhos de Zadok, eles não podiam deixar as vestes serem tocadas por outras pessoas do povo que não fossem sacerdotes. Porque se essas pessoas tocassem nas vestes deles, elas seriam contaminadas com a consagração que eles tinham. Você entende o chamado de Deus para esse tempo, sobre a sua vida? Nós estamos muito preocupados com a produtividade, com o avanço. Nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. E isso é glorioso, Deus tem isso para nós. Mas esquecemos do lugar onde estamos de joelho no chão. Esquecemos do lugar de pranto, do lugar de quebrantamento, representando o sagrado aonde nós passamos. Exatamente como o teatro ministrou. Uma menina que estava realmente representando o sagrado, estava sendo uma sacerdotisa do Senhor. Isso gera um impacto na nação, isso gera um impacto na nossa geração. O que acontece é, nós estamos com medo de colocar vestes santas, nós estamos com medo de sermos reconhecidos como ovelhas de Cristo Jesus, e deixamos de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Estamos ouvindo distrações, estamos ouvindo mercenários falarem sobre os púlpitos de muitas igrejas, mas a voz de Jesus não está mais ecoando. A voz de Jesus não está mais aqui dentro dos nossos ouvidos. E quando Jesus nos chama, nós não o reconhecemos, nós não compreendemos. E Jesus fica chamando: vem, vem, clama por isso, jejua por aquilo, ora. Mas a sua carne, as suas distrações estão clamando em cima da voz de Jesus. As ovelhas naquela época, até hoje, tinha um problema, como um carrapato que ficava dentro da orelha dela. E quando o pastor chamava ela, ela ficava dispersa, ela não conseguia entender, porque havia um zumbido por conta desse carrapato dentro da orelha dela. O pastor, identificando isso, o bom pastor, identificando isso, pegava a ovelha, colocava no colo, abria a orelha dela e jogava óleo, derramava o azeite sobre a orelha, o carrapato desgrudava e ela começava a ouvir de novo. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco hoje. É exatamente isso que Deus está liberando sobre nossas vidas hoje. Essa porção de Deus, essa glória, não tem nada a ver com aquilo que nós... Sabe, aquilo que nós somos capazes de fazer. É porque Deus nesses dias está nos despertando. Deus está aguçando nossos sentidos espirituais, está abrindo nossos ouvidos para que ouçamos aquilo que Jesus está falando sobre a nação. É um tempo de despertar. É um tempo de aquilo que você recebeu nesse culto, nessa vigília, e que você vai receber ainda mais, ser liberado lá para fora. Mas nós, como povo de Deus, precisamos conhecê-lo. Nós precisamos desse lugar de intimidade. Precisamos parar de confundir a voz de Cristo. Cristo é poderoso. Nós estamos acostumados nesses dias, não sei se por medo, não sei se por vergonha, em dizer: Jesus te ama. Isso é real, isso é verdadeiro. Jesus te ama e tem um amor incondicional por você. Mas parece que quando Jesus nos chama para pregar o arrependimento, para pregar algo que nos desperta, nós ficamos meio acuados. Ah, você não pode bater na igreja de Cristo. Claro que não.
Pelo amor de Deus, quem sou eu, quem é algum ministro, qual seja o pastor, o maior apóstolo da nação brasileira, que pode tocar na igreja, mas Deus ainda levanta os arautos. Deus levanta ainda aqueles que profetizam, aqueles que estão dizendo a vontade do Senhor, que estão de acordo com o coração de Deus. E Deus conta conosco para isso, amém? Deus conta com essa geração para serem os arautos de Deus na nação brasileira, que está atento ao coração de Deus, que está entendendo aquilo que o Senhor está anunciando e vai falar. Porque a própria palavra diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então nós precisamos parar com esse negócio de só querer produzir, de só querer avançar, de só querer conquistar, de só se entregar para Jesus quando realmente nos cabe, de viver para o reino somente quando estamos dentro do culto, de só chorarmos quando estamos dentro de um culto. E essa palavra é para mim também, pelo amor de Deus. Essa palavra para mim está me rasgando. Mas nós precisamos parar de viver na mesmice, porque esse é o tempo que Deus vai derramar. Há muitos anos atrás, antes de eu me converter, Deus já anunciava: Brasil é celeiro de avivamento. Chegará um tempo, chegará uma geração que receberá de uma glória, de um avivamento que nunca houve em nenhum outro lugar. E olha, eu vou te falar, os avivamentos que já aconteceram pela terra são coisas poderosas. E se Deus está dizendo que sobre nós vai acontecer algo muito maior, eu não sei nem o que imaginar. Não subiu ao meu entendimento, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus vai manifestar através de nós, aquilo que Deus vai manifestar na nação brasileira. Só que isso era em tempos antigos, alguns anos atrás, Deus anunciando: o Brasil vai ser avivado. Só que nesse tempo, Deus tem falado através de muitos sobre as igrejas, sobre as nações. Chegou o tempo, chegou a hora. Chegou o momento do derramar do Espírito. Mas eu vou te dar uma notícia: Deus não vai ficar te esperando. Deus já está trabalhando há tempos, há anos. Eu faço parte do trabalho de Deus, de trazer a minha geração para o Senhor. Eu me converti faz somente 5 anos. Mas por quê? Porque Deus está nos chamando nesse tempo. E agora Deus está anunciando: desperta, desperta, abre os ouvidos, aguça os sentidos espirituais. Aguça o seu entendimento, eleva o nível. É tempo de nós subirmos o nível, é tempo de nós cumprirmos com o sacerdócio de Deus. E eu te garanto, as coisas não vão ser mais as mesmas na nação. Nem o governo vai conseguir permanecer do jeito que está, se houver geração posicionada diante do Senhor como deve estar. Não vai ter. Porque não há autoridade maior em qualquer lugar do mundo do que o reino de Deus. E não há embaixador maior, não há governador maior do que aqueles que são embaixadores do reino, daqueles que são embaixadores do céu. Deus está buscando nesses dias ovelhas que pertençam a Ele. Ovelhas, ovelhas, entenda uma coisa: Deus não está buscando meritocracia, Deus não está buscando os melhores pastores, Deus não está buscando os melhores apóstolos, os profetas. Deus está buscando ovelhas, é só isso. Ovelhas, ovelhas que estão com os ouvidos atentos àquilo que o pastor está dizendo, aquilo que o bom pastor, o dono da igreja, o cabeça, está dizendo. Jesus está buscando isso, Jesus está procurando isso. E eu quero ser uma das ovelhas desse aprisco. Eu quero ser uma das ovelhas que quando Jesus fala vem, eu estou indo. Quando Jesus fala fica, eu fico. Eu quero estar atento, mas para isso é necessário todos os dias eu matar minha carne. É necessário todos os dias eu deixar as distrações, remover as distrações de lado. Assim como Jesus fez dentro do templo. O templo em Israel era para ser uma casa de oração. Esse era o comando de Deus. Só que no meio das distrações, no meio das leis dos homens, dos fariseus, além da lei de Moisés, mas sempre se defendendo de acordo com a lei de Moisés, com aquilo que Deus ordenou, mas nós sempre queremos colocar as nossas vontades de alguma forma. Nós sempre queremos usar a Bíblia de algum jeito para defender as nossas próprias vontades. Ei, e essa palavra ainda continua sendo uma espada. Essa palavra continua nos confrontando. Essa palavra continua sendo significado de exortação. Só que nós sempre queremos dar os nossos jeitos, como bons fariseus, como bons religiosos. E por conta dos fariseus colocarem as leis deles, as vontades deles, eles começaram a fazer da casa de oração um lugar de mercado, um lugar de negociação. Eles começaram a vender coisas que não era para vender, começaram a vender animais, começaram a fazer tantas coisas. E esse Jesus bonzinho que nós conhecemos, ele se apresenta de uma forma diferente. Ele começa a chutar todo mundo para fora. Dá um chute a alguém do seu lado. Brincadeira. Só para ver se você está atento. Ele começa a chutar todo mundo para fora, começa a dar chicotada, que eu não vou lembrar o nome que ele estava usando, gente, desculpa.
Mas ele começa a tirar os mercenários do meio da casa de oração. Ele começa a tirar aqueles que são falsos, uma entrega falsa do meio do povo. E uma santa ira começando a dizer: o Senhor não disse para fazer desse lugar casa de oração? A casa do meu pai não é para ser casa de oração? E começa a chutar as distrações, os mercenários, as vontades dos homens, os recursos dos homens do meio da casa de oração, do meio da casa de Deus. E é assim que eu sinto nesses dias, que Deus está olhando para dentro do corpo de Cristo, do corpo dele, para a noiva dele, para a igreja, e ele vai começar a remover os mercenários sobre a nação brasileira, e vai começar a levantar aqueles que estão com o coração voltado a ele, com o coração simples, com o coração humilde, as ovelhas. O que você é? Quem que você é para pregar aqui na escola? Você é ungido ao quê? Você é ungido evangelista? Quanto tempo você já se converteu? Você já tem 30 anos de convertido? Você já tem 10 anos de convertido? Você nasceu em berço cristão? Não. Me converti há 1 ano atrás, mas eu entendi, eu sou filho, eu sou ovelha. Eu estou entendendo aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. É algo muito maior daquilo que eu posso imaginar. Ele pode contar comigo. Mas nós precisamos remover as nossas religiosidades. É tempo de vinho novo, é tempo de trocar os odres, é tempo de deixarmos as nossas religiosidades de fora. Mas eu já sou cristão há tanto tempo, eu sou de uma igreja, é uma bênção, mas e as suas próprias religiosidades? Talvez você tenha olhado no meio de um teatro, pessoas caindo, se debatendo, e você começou a julgar. Nossa, olha que emocionado. Você começou a ver pessoas correndo, crianças, adolescentes correndo aqui na frente. Nossa, no meio de um culto está correndo. Tem gente correndo da polícia agora, porque está fazendo coisa errada. Entende? Nós, sem percebermos, nós começamos a tomar o nosso coração para nós mesmos de novo. Para nós mesmos de novo. E é engraçado, quando nós estamos no primeiro amor com Jesus, a nossa vontade diante de Deus é: Senhor, eu quero amadurecer. Alguém já teve essa experiência? Já teve esse tipo de oração? Essa vontade? Senhor, eu quero amadurecer. Eu quero crescer, eu quero entender, eu quero ter revelações, palavras profundas. Nós começamos a buscar isso. E aí nós amadurecemos. Quando nós amadurecemos, nós começamos a cantar: eu quero ser como criança. Porque quando nós entendemos realmente o que é estar debaixo de maturidade, é entender: nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu nasci para viver em simplicidade, eu nasci para viver como ovelha, eu nasci para andar como Jesus anda. E você começa a deixar tudo muito mais simples, tudo mais leve. Deus começa a fluir, Deus começa a se manifestar sem os seus preceitos, sem a sua forma de fazer as coisas, sem a sua forma de ministrar, sem a sua forma de pregar. É só Jesus fazendo. Porque a sua vontade já não é mais de amadurecer. A sua vontade já é que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Mas infelizmente, aleluia, obrigado Jesus. Mas infelizmente na nação brasileira, as vontades têm sido contrárias dentro das igrejas. Pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando que a IAP é uma igreja santa, e não é isso, não tem nada a ver, é sobre o corpo de Cristo. Eu sei, ainda há 7 mil que não se dobraram. Nós não somos a última bolacha do pacote, eu sei. Há muitos mais que Deus está chamando por aí. Mas, infelizmente, na igreja brasileira, as pessoas se deturparam. As vontades já não são mais a mesma de clamor de glória. As oportunidades já não são mais para que Deus se manifeste. Já começa a se tornar uma competição. E muitas das vezes, mesmo nós não tendo isso dentro da nossa liturgia, nós começamos a caminhar dessa forma. E nós começamos a observar: se eu estou orando desse jeito e ele está orando daquele jeito, eu estou certo, ele está errado. Ou por que eu não estou orando daquele jeito? Por que eu não estou fazendo as coisas da forma que ele está fazendo? Por que eu não estou agindo da forma que ele está agindo? Nós começamos a viver em comparação. Nós começamos a caminhar debaixo de uma comparação e não acaba. Você vai se comparando com um, com o outro, com um, com o outro. E daqui a pouco você já perdeu a sua identidade. Porque você deixou de simplesmente uma coisa muito importante. Mas nós consideramos como algo qualquer. Ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. É só isso. É só isso. É dessa forma que Deus quer fazer as coisas. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 29. Amém, diz assim, no versículo 1. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes, que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe,
os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim dizia Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para esse exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé: planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Amém? O Senhor me ministrou exatamente sobre isso, exatamente isso que tem acontecido com o povo de Deus. Nesse tempo, Jerusalém, o povo de Israel, havia sido espalhado pelo meio da Babilônia. Quem conhece aqui a história de Daniel? Aleluia, tem gente lendo a Bíblia, glória a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, é nesse mesmo tempo, nesse mesmo período. O povo de Israel ele havia sido, como eu vou falar, espalhado pela terra, ele foi para Babilônia. Só que quando você chega na Babilônia, quando você entra na atmosfera da Babilônia, você começa não a querer fugir da Babilônia, não a querer sair do lugar da Babilônia. Você já não fica mais daquele jeito, com medo da Babilônia, pensando naquilo que a Babilônia vai pensar sobre você. Por favor, já eu encerro, gente. Não tire a sua atenção da palavra de Deus, por favor. Quando nós estamos no meio da Babilônia, no meio da geração da Babilônia, vocês vão entender. Nós começamos a querer as coisas que a Babilônia proporciona. Quando Nabucodonosor traz Daniel e seus amigos, ele assenta eles, não em qualquer lugar, mas assenta eles na mesa do rei. Não para comer de qualquer coisa, não para comer de restos, não para viverem como escravos, mas para comerem dos manjares que o rei come. Para ceiar daquilo que o rei está sendo, para compartilhar daquilo que Nabucodonosor está experimentando. E o que eu quero dizer com isso? Que no meio desses houve uma geração, houve alguns poucos que ainda estavam com os ouvidos atentos à voz do bom pastor, atentos à voz, aquilo que o Senhor estava dizendo, aquilo que o Senhor estava falando. E o que acontece? Eles não se deturpam. Agora você entende, né? Daniel só não deixou de comer dos manjares do rei, havia um significado. Ele estava declarando: eu não me misturo com aquilo que Babilônia tem para me oferecer, eu não me misturo com aquilo que Babilônia tem para me dar. E é exatamente assim nos dias de hoje. O que acontece? Babilônia começa a se revelar pelo mundo, Babilônia começa a se manifestar lá fora, e parece ser algo muito prazeroso. Você começa a enxergar de uma forma que parece ser desejoso. Você começa a olhar seus amigos do mundo experimentando de baladas, de festas, de desafios que não eram para compartilhar, e você começa a dizer: nossa, isso parece ser muito legal, isso parece ser melhor do que estar dentro da igreja, isso parece melhor do que sair uma célula teens. É Babilônia. É Babilônia tirando você do centro da vontade de Deus e te distraindo. Porque a vontade de Babilônia não é que você se rebele contra ela, é que você ame ela. E agora aqui, em Jeremias capítulo 29, o Senhor está anunciando ao povo: comece a gerar filhos. O que estava querendo dizer?
Não deixe com que vocês sejam dominados por Babilônia, pela atmosfera da Babilônia, e comecem a ser reprimidos. Não, vocês ainda são o meu povo, vocês ainda pertencem a mim, vocês ainda são um povo exclusivo, um povo santo. Então o que Deus estava querendo dizer? Vocês vão se multiplicar na terra que vocês eram para ser aflitos. O que é isso? É avivamento. Em meio a uma geração babilônica, em meio a uma atmosfera mundana, Deus começa a multiplicar os filhos de Deus. Deus começa a multiplicar nas casas os filhos e as filhas que pertencem ao Senhor. E agora o rei, ele já não está mais se importando em trazer os jovens para fazer o que seja deles. Ele está se importando em vencer eles. Porque agora a voz que está predominando não é a voz de Nabucodonosor, é a voz de Daniel. Eles são diferentes, eles caminham de forma diferente. Eles comem de algo diferente. Eles não comem dos meus manjares, mas parece que eles são mais fortes. Parece que eles são mais inteligentes. Por quê? O problema é que nos dias de hoje, nós como povo de Deus não entendemos o potencial que Deus depositou em nós. Nós não entendemos o espírito que nós carregamos. Nós não entendemos a capacitação que está sobre nós. E nós começamos a olhar para a Babilônia e queremos nos acostumar, nos contaminar com aquilo que Babilônia está oferecendo. Mas se você decidir hoje, nessa madrugada, se separar para Deus, se você decidir nessa madrugada ser alguém diferente e não se contaminar com a Babilônia vai começar a olhar para você e vai dizer: eu preciso do que ele carrega, eu preciso daquilo que ele tem, eu preciso desse sacerdote no meio do meu povo, eu preciso dos Daniéis no meio do governo. Entenda. Deus pode te levar a níveis de relevância. Eu creio que aqui dentro tem o próximo presidente do Brasil. Eu creio. Eu creio que aqui tem a próxima vice. Eu creio nisso. Porque nós temos o espírito que Babilônia não tem. Nós temos o poder que Babilônia não tem. Nós temos a capacitação que Babilônia não tem. O que há de diferente neles? Eles nem comem direito. O que tem diferente neles? Jejuaram, receberam o poder de Deus, receberam o poder do alto, receberam o poder do Espírito. Amém? Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus, não dorme não. Chacoalha que está do seu lado, já estou encerrando. Aleluia, fala: desperta, é tempo de despertar. Aleluia, glória a Deus. É isso. Meu Deus. É nas madrugadas que o espontâneo começa a fluir. É sobre isso que eu estou falando. Babilônia quer isso. Babilônia precisa disso. Essa mesma atmosfera, esse mesmo domínio, o trono de Deus reinando, os anjos passando. Sim, quando você está dormindo, tem anjos adorando essa atmosfera, porque reconhece: há uma glória sobre eles. Se você não está entendendo, não tem problema. Eu quero isso, os anjos estão querendo, a atmosfera já está diferente enquanto você está dormindo. É esse o problema do povo de Deus. Desperta. É tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de busca, é tempo dos intercessores se levantarem como Daniéis, dizendo: não me dobro, estou ouvindo a voz do bom pastor. Eu aprendi na teologia, eu aprendi com o pastor Lucas. Daniel ficava contando os dias de quando ele ia sair da Babilônia. Ele ficava contando os dias. Sabe o que é isso? É alguém que não se perdeu, alguém que não se distraiu. Havia naquele tempo profetas se levantando entre o povo de Deus para profetizar aquilo que o Senhor não falou, falando que Deus deu visão e não deu, falando que sonhou e Deus não deu nenhum sonho. Talvez tenha sido sonho de demônio, mas não foi Deus que falou. Ei, se atende nesses dias, se atende nesse tempo. Talvez tenha vozes dizendo que você vai viver alguma coisa tão poderosa, o seu sonho. Deus é um Deus que realiza sonhos, mas também ao mesmo tempo é um Deus que destrói sonhos. E quero te dizer, se o seu sonho te afasta da presença, Deus vai tirar esse sonho do meio do seu coração. Mas tem aqueles que querem se levantar, aqueles que são de Acabe, aqueles que pertencem, aqueles que se perderam, que pertencem a outros espíritos, que pertencem a Nabucodonosor, dizendo, profetizando: você vai viver, você vai chegar lá, você vai crescer, você é o ursinho de Jesus. Lindo, minha linda. Aleluia. E ficam sempre nessa, meu Deus do céu, nessa mesmice de evangelho. Pelo amor de Deus, entenda, não estou falando que o amor de Deus é uma mesmice, mas é quando o evangelho só fica fazendo carinho em você. Pelo amor de Deus, vai se converter, começa a entender. O evangelho é para te rasgar, para que saia de dentro de você a sua essência. Há uma essência dentro de você. Lá no Éden, Deus depositou uma origem eterna, a eternidade dentro de mim e de você. A palavra vem para rasgar e fazer com que a eternidade se manifeste para fora. É por isso que a palavra te rasga, é por isso que a palavra nos rasga.
Mas voltando aqui para Daniel. Daniel ficava ticando. Falta tantos dias para que eu volte para Jerusalém, para que eu volte para o tempo onde Deus se manifesta sobre o tabernáculo. Uma geração que não participou daquilo que Deus fez em tempos atrás, mas ouviu falar e sonha com aquilo que Deus vai fazer. Vou te falar, eu não estive no avivamento de Azusa, eu não estive em Atos 2, eu não estive em Gales, eu não estive, mas eu sei que eu estou no Brasil, e eu anseio viver, eu sonho em viver aquilo que eles viveram. Eu sonho em viver aquilo que William Seymour viveu, aquilo que Evan Roberts viveu, aquilo que os apóstolos viveram. Eu sonho em viver nos tempos da garagem, no tempo da sede. Eu tenho esse sonho dentro de mim. Eu ainda sonho com um tempo onde a glória se manifesta e na rua os demônios começam a se manifestar, mas nem está saindo o som lá para fora. Tem acústica, está tudo muito bonito, mas a glória desceu. Há uma nuvem sobre nós, há uma presença sobre nós. Eu ainda sonho, eu ainda creio em uma geração que começa a ouvir a palavra do Senhor dizendo: multipliquem-se. Deus está te dando um comando nessa noite: multipliquem-se. Se você é filho de Deus, gere outro filho de Deus, gere outra filha de Deus. Eu não sei de qual forma, Deus vai te dar o direcionamento, Deus vai te mostrar como, seja na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei. Mas é tempo de nos multiplicarmos, é tempo de crescermos. Está acontecendo com a nação brasileira, deixando de ser uma nação católica para ser uma nação evangélica. Mas essa ainda não é a vontade de Deus. Deus só está apontando aquilo que Ele vai fazer. Porque não adianta, o número está aumentando, mas o arrependimento está diminuindo cada vez mais. Você dizer que você é bom evangélico, que você vive indo para a igreja, você vive de domingo, você toma ceia e depois você não vive nada. Não adianta, não adianta. Mas Deus está apontando nesse tempo, há uma multiplicação sobre a nação, há uma multiplicação sobre a igreja, há uma multiplicação sobre essa geração. Meu Deus, está entendendo? Aleluia. Está chegando um tempo sobre os teens. Está chegando um tempo nesses cultos em que as cadeiras não estarão mais vazias. Vai chegar o tempo. E como que Deus vai fazer isso? Através de mim, através de você. Quando você entender o que eu tenho dentro de mim é muito mais poderoso do que Babilônia tem. Deus dá essa direção: multiplique-se. E o que vai acontecer? Babilônia vai começar a temer o Deus de Israel. Babilônia vai começar a temer o Deus da igreja. Chega, nós declaramos sobre a nação, Senhor, que é um tempo do basta, de zombaria com a igreja de Cristo. Que é um tempo de basta, de zombaria com os cristãos dentro das escolas. É um tempo de basta. Nós não aceitamos mais zombaria contra o nosso Deus. Nós o reconhecemos como soberano. Nós o reconhecemos como glorioso. E nós declaramos, Senhor, sobre essa nação, sobre as escolas, assim como foi nesse teatro, assim será sobre as escolas da Zona Leste, assim será sobre as escolas de São Paulo. Vai acontecer, querido, vai acontecer. Ai, meu Deus, há uma nuvem. Há uma nuvem tomando esse lugar. Se coloque de pé, por favor. Ela está vindo de novo. Ela está vindo de novo.